Bom dia, queridos irmãos. Que a paz e a alegria se faça no seio de nossos corações. Convido hoje a orar para que possamos juntos refletirmos nas lições sublimes do Evangelho, um convite incansável para a nossa melhoria espiritual, trazendo para todos nós as mais doces diretrizes que o Mestre vem nos ensinar. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 13º. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita, os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesse quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não, a essa esmola que queima a mão em que cai. Pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes os mais preciosos de todos os benefícios, ou de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração, que sangra, e considerai que, fazendo um bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Amado Mestre Jesus, que nesta manhã sublime possamos abrir os nossos corações para que possamos levar esses sentimentos a tantos outros irmãos. Dai-nos força e coragem para prosseguirmos em nossa caminhada, procurando a sua luz, Mestre, para iluminar nossa consciência, ampliando os nossos deveres em relação àqueles que caminham conosco. Dai-nos, Senhor, força e coragem para vivenciar o amor, para compreender as suas lições na sua essência e transformando os nossos atos em atos de paciência, de compaixão, de piedade. Senhor, visitastes tantas vezes as viúvas, os órfãos, como tem nos visitado diariamente, amparando os nossos corações com seu amor. Damos graças, Senhor, a tudo que recebemos. Mais uma vez te pedimos, fortaleça os nossos espíritos para a prática do bem. Visitai, Jesus, os que estão sozinhos nos hospitais, aqueles que agora passam por tantas dores e dificuldades. Fortalecei-os, Mestre, para que eles sintam a sua presença em seus corações. Que a luz e a esperança sejam o bálsamo para todos nós. Que assim seja. Se conosco, Jesus. Queridos irmãos, essa lição sobre a orfandade, que são os órfãos, ela mexe muito conosco, porque Tiago, em um momento, falou que a maior caridade e o óbolo grandioso que nós recebíamos de Jesus era visitar as viúvas e amparar os órfãos. E Jesus nos prometeu muitas vezes que nós não estaríamos sozinhos, porque estar sozinhos é estar distantes da paternidade divina. E Ele, que veio como mestre, Ele está sempre conosco,
a nos amparar e a nos sustentar, para que nós tenhamos força e coragem, abrir os corações e amparar e aquecer o pensamento de tantas outros irmãos nossos. A orfandade, na verdade, ela não tem idade. Em qualquer momento que nós ficamos órfãos, nós sentimos um vazio no coração. Nós, adultos, sentimos a tristeza da perda, a saudade, o vazio que amplia cada dia mais dentro de nós. É como se perdêssemos muitas vezes a referência divina, materna, paterna em nossos corações. Agora imaginemos a criança, onde ela tem o porto seguro dela, que são os pais, onde ela tem no coração amigo de uma mãe tudo aquilo que ela precisa. E quantas vezes a mãe ou a viúva, aquela desprotegida, sente também até a orfandade divina no seu coração, porque não compreende as suas lutas, as suas dores, e muitas vezes não consegue se desmembrar no tempo para buscar o recurso de que tanto necessita para amar, para educar, para corrigir, para alimentar a sua prole. Sabemos que a orfandade ela traz para nós uma grande dor no coração, especialmente aqueles que nunca tiveram oportunidade de ter mãos que o acariciassem, de ter pensamentos elevados a Deus ensinado por uma mãe. Então nós precisamos cultivar a semente nobre que pode germinar em nosso coração, para que no mínimo possamos suprir o pão dessas crianças, dar-lhe o agasalho, dar-lhe o alimento, dar-lhe a proteção. Nós sabemos que a infância é a base de toda a nossa existência. E quando nós temos condições de recolher uma criança que chora porque não tem naquele momento a ausência de um braço paterno, nós precisamos trazer essa criança ao regaço de nosso coração. E muitas vezes ela não tem por vários motivos. Ela não tem ou porque a morte suprimiu, e ela não tem também porque há muitas crianças foram abandonadas. Certa vez, eu escutei de um jovenzinho que tinha mãe e pai, e a mãe, numa luta para atender a necessidade de seus filhos, no trabalho, suprindo com muito amor tudo que ela podia, mas eu ouvi de um jovem filho dessa mãe, um menino que devia ter uns 11 anos, ele me disse: é muito triste a gente ser órfão. Eu falei: mas você não tem pai? E ele disse: eu tenho pai, mas eu sou órfão de pai vivo. E isso nós vemos hoje com uma grande proporção. É o abandono, é o isolamento que essas crianças vivem, o isolamento do afago, da palavra amiga que o conduz. Muitos vão para buscar na mendicância, encontram com almas que não são preparadas ou despreparadas e levam para os caminhos difíceis. Usam dessas crianças e eles muitas vezes perdem a referência de um lar. Portanto, meus irmãos, esse capítulo é o capítulo que nos ensina a realizarmos a caridade. E é preciso que a gente não abandone a orfandade e nem a orfandade moral, que a gente possa envolver esses corações pequeninos em nosso coração, dando-lhe confiança, apoio. E muitas vezes nós pensamos que isso nos permite levá-los para o nosso lar. Não. É muito difícil nós retirarmos um filho do coração de uma mãe. E é necessário que a gente pense, né, que todo o amparo que nós dermos deve fortalecer os laços da família, porque o espírito que reencarna com um planejamento da orfandade,
Ele necessita do afago daqueles que fazem parte da sua família, do relacionamento. E é necessário que a gente busque a compreensão do Evangelho para que possamos ajudá-los sem que a gente venha retirá-los do âmbito familiar. Isso não nos impede de ajudar quem quer que seja. E é importante que a gente possa ver que quando nós amparamos uma criatura abandonada, quando nós alimentamos, agasalhamos, dirigimos a ela palavras que sejam norteadoras para a sua existência, nós não só estamos agradando a Deus, mas nós estamos também conduzindo um espírito para que ele compreenda o que seja o amparo, o amor e a caridade. E muitas vezes, na nossa vaidade, no nosso orgulho, nós nos fechamos, esquecendo de que todos nós somos filhos de Deus. E se hoje eu vejo uma criança abandonada, um jovem, nós precisamos pensar: eu não tenho que trazer para minha casa, mas eu tenho que acolhê-lo. Lembramos aqui da lição lida há poucos dias atrás do infortúnio oculto. Eu posso visitá-los, eu posso ajudá-los, eu posso levá-los à escola, eu posso proporcionar-lhes momentos felizes na sua vida. E aí nós vamos ver que todos aqueles espíritos que sofrem é o nosso irmão. E ele tem direito também de serem felizes. Por isso a nossa caridade é uma porta que abre de esperança. E nós temos que aliviá-los, seus corações, da mágoa, da dor que muitas vezes eles carregam. E é preciso que nós possamos ofertar a eles o que nós temos de melhor. Nunca levar contra o pensamento da criança a rebeldia dos pais, mostrando-lhes que os pais não compreenderam o que é o amor. E depende de cada situação, porque vou dizer-lhes uma verdade. Antes a gente falava de viúva, a gente falava de choupana, de orfandade, de caridade, porque achávamos que isso tudo existia no âmbito desses irmãos que não tinham uma sobrevivência digna. Mas hoje eu posso lhes afirmar que a orfandade se encontra em todos os lugares, nas casas luxuosas, na choupana, nas casas de projetos sociais, em todos os lugares. Porque nós podemos ter pais e mães e vivermos no coração a orfandade. Pais que não têm tempo para nós, mães que não nos compreendem. E esse é um chamamento divino da mais alta importância. E muitas vezes temos que orientar os seus passos, guiando-os pela nossa palavra e procurando sempre orientá-los quanto ao seu caminho. Quantas crianças chegam até nós por vias de uma evangelização, por vias da escola, ou que batem à nossa porta, buscando uma palavra amiga. É preciso que a gente possa ver que o mundo hoje é o retrato fiel dos homens de ontem, que não transmitiram a seus filhos as melhores virtudes ou as qualidades. Na verdade, eu não transmito virtude, porque a virtude é uma conquista do espírito, mas eu posso transmitir-lhes as vibrações do amor, para que eles sigam os nossos caminhos. Nós, às vezes, temos olhos de ver os defeitos e nunca as qualidades, mas é preciso que a gente possa nutrir o campo moral destes espíritos. Então, nós temos certeza
de que o planeta Terra, que está caminhando para o mundo de regeneração, terá o reflexo de nós mesmos, como estamos vivendo hoje. O reflexo das dificuldades de hoje são espelhadas pelas nossas ações. É preciso que o lar, esse instituto doméstico, seja para todos, em qualquer situação financeira, social, moral, religiosa, que nós tenhamos esperanças no bem. E que a gente não venha viver de fantasia. Então, nós hoje estamos correndo um grande risco desta orfandade devido à ausência paterna, materna na vida dos filhos. Muitos, eles estão sendo entregues à educação da mídia, esquecendo de que eles ainda estão necessariamente precisando de uma formação moral. O tempo urge, meus irmãos. Vamos trabalhar para plantar a semente viva da verdade, da vigilância, retirando-os dessa ociosidade, dando-lhes tarefa, cumprimentos de deveres, para que os nossos filhos sintam-se amparados por todos nós que assumimos o compromisso com a sua paternidade, com a nossa maternidade, lembrando sempre que todo o benefício, todo o carinho, todo o sorriso traz para as crianças uma fonte de esperança. Que Jesus nos fortaleça para mudar a lente dos nossos olhos. Possamos olhar essas crianças, esses órfãos, como filhos de Deus, irmãos nossos. Jesus, que as nossas palavras não fiquem em vão, que teçamos cada dia mais o cumprimento da esperança, que possamos trabalhar com dignidade em prol de todos aqueles que caminham conosco durante essa jornada. Que a doce paz, Senhor, esteja no coração de todos nós. Amado Mestre, o Senhor que nos disse que nós não ficaríamos órfãos, ajude-nos como irmão mais velho a receber a dádiva de nosso Pai, a sustentar os nossos pensamentos no bem. Que o passe seja o fortalecimento de nossas energias. Que Deus, na sua infinita bondade, permita que os amigos espirituais possam fluidificar a nossa água, para que ela se transforme em medicamentos, Jesus. Sustentai-nos e fortalecei-nos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Jesus, amado Mestre, que o nosso pensamento floresça pela verdade e que os nossos braços acolham todos aqueles que chegam até nós. Amigos, que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec cheguem até você pelas mãos abnegadas dos nossos benfeitores que, em nome de Eurípides, nos assistem e nos amparam. Que assim seja.